Fala aí, Nação Azul de Boa, eu sou Daniel Angelim e bora trocar uma ideia muito doida aqui sobre o Cruzeiro, né, cara? E doida que eu digo porque parece que a gente tá dando volta em torno do próprio rabo, né, cara? Parece que a gente nada e não sai do lugar. O Cruzeiro, a sua torcida, parece estar nadando contra a correnteza, cara. E quem poderia nos salvar num momento desse? Quem deveria, pelo menos, era a diretoria, né? Com uma boa gestão, com uma boa administração, transparente, honesta, responsável. Só que o que acontece com o Cruzeiro? O contrário disso tudo. A diretoria, que baseou-se muito a sua campanha na transparência e na honestidade para com o torcedor, vem fazendo o contrário, direto e reto, casos aí, fatos, né, desagradáveis, errados, irresponsáveis, desonestos, para não dizer coisa pior. Então eu particularmente estou bem desiludido que o Cruzeiro vá retomar os trilhos do sucesso, sendo administrado por essas pessoas que lá estão no poder e que infelizmente pouco podem ser cobradas nesse momento de pandemia, porque a gente não pode fazer manifestação, não pode ir na toca, não pode ir na sede, que nem existe mais, né? Hoje o Cruzeiro está naqueles escritórios da WeWork. O Cruzeiro não pode, a torcida do Cruzeiro não pode frequentar o estádio, como todas as outras, por causa da pandemia. Então eu acho que os administradores do Cruzeiro nesse momento se encontram numa posição, num momento muito favorável para fazer o que eles querem com o clube, e nisso a gente vai se perdendo a cada dia que passa. Se era para a gente estar construindo tijolinho por tijolinho para a gente sair dessa situação, parece que o que acontece é totalmente o contrário. Parece que a nossa casa vem caindo dia após dia, após esses fatos irresponsáveis serem expostos na mídia. O Kaká postou isso no Instagram lá, que está muito decepcionado com o Cruzeiro, pensando seriamente em acionar a justiça para receber os valores acordados de sua venda ao Japão. O Kaká disse que não recebeu os valores de forma integral, que o Cruzeiro deixou a desejar com sua palavra, com o que foi acordado. No mesmo dia, ontem à noite, o Cruzeiro postou uma nota oficial dizendo que pagou sim o Kaká parte do valor acordado, que não pagou o resto porque a conta do Cruzeiro se encontra bloqueada nesse momento judicialmente. Então é o Kaká expondo a irresponsabilidade do Cruzeiro mais uma vez, o Cruzeiro expondo valores do jogador, que eu até acho correto. O Kaká não gostou do Cruzeiro ter exposto valores não, mas eu particularmente, que bato sempre na tecla de transparência, eu gostei. Mas o Cruzeiro mais uma vez está errado nessa situação, porque não pagou o que foi acordado em contrato, e isso vem ocorrendo com muita frequência, né, cara? O Cruzeiro não paga salários mais em dia, são 3 meses em atraso, se eu não estou enganado. A gente nem sabe mais o que está atrasado, porque é tanta coisa, cara, que a gente se perde em tantos números. Mas fato é que o Cruzeiro está com salários atrasados, dívidas em atraso com vários jogadores, muitos saindo brigado com o clube, e não é de hoje, né? A gente vem perdendo atletas aí por questão de valores atrasados, não é de hoje. E eu pegando um caso mais distante, cara, sobre o Arrascaeta. A torcida pintou o cara de diabo, de capeta, de injusto, mercenário, que não agiu de forma correta com o Cruzeiro, e eu até acho que ele não agiu de forma correta com o Cruzeiro. Ele não compareceu na representação do time no início da temporada. Só que diante desses tantos fatos errados por parte do Cruzeiro, eu pondero, sabe, se o Arrascaeta é tudo isso mesmo, se é esse Judas todo mesmo, porque o Cruzeiro vem deixando a desejar com tudo e com todos. Então por que um atleta não vai também agir de forma dura para com o Cruzeiro, sabe, cara? Então, não sei, mano. Se desde o ano passado era para ser um ano de reconstrução do Cruzeiro, tijolinho por tijolinho, como eu disse, parece que a cada dia que passa a nossa casa vai caindo, sabe? A nossa estrutura vai desabando. E hoje eu sinceramente não vejo expectativas de melhora no Cruzeiro, porque particularmente eu não consigo mais confiar em quem administra o clube. E isso é um fato muito triste, muito desanimador, muito frustrante, muito broxante. Eu acho que não faltam, né, cara, adjetivos para a gente colocar no Cruzeiro nesse momento. Então é muito triste, né, ver que o nosso clube chegou nessa situação aí, com uma administração tão horrorosa, tão irresponsável dessa, tão negligente. E uma pena, né, cara, porque tinha tudo para dar certo, né? A torcida estava muito engajada com o Cruzeiro, comprando, doando, cara, fazendo de tudo, apoiando o time presencialmente na porta do Mineirão, que eu inclusive até fui.
Então, sei lá, cara, tá tenso o trem, Cruzeiro brigando com Kaká, com Jadson, com fulano, Beltrano, Ciclano. E o próprio Jean, né, disse que tentou renegociar a sua dívida com o Cruzeiro, tentou fazer as coisas de formas amigáveis e ainda assim o Cruzeiro sequer respondeu aos seus e-mails. Então parece que é um bando de amador frente ao Cruzeiro e sei lá, isso vai minando, sabe, a minha capacidade de esperar que o Cruzeiro volte aos trilhos do sucesso. Mas é isso, quis apenas trazer para vocês esse fato do Kaká, expondo mais uma vez a responsabilidade do Cruzeiro. E para falar também, cara, da entrevista coletiva bizonha que o Felipe Conceição deu no pós-jogo do Cruzeiro 0, Tombense 0. Ele disse que o Cruzeiro teve sim evolução do jogo passado, que ele gostou muito do primeiro tempo, que o Cruzeiro jogou muita bola em 65 minutos da partida e que ele está satisfeito com a apresentação do Cruzeiro, apesar de que ele sabe sim que o Cruzeiro precisa melhorar. E aí, cara, é para cair o cu da bunda de vez, né? Porque, pelo que eu vi, todo mundo, literalmente todo mundo, desaprovou a apresentação do Cruzeiro. Óbvio que tivemos alguns picos razoáveis dentro da partida. No primeiro tempo ali a gente até teve a posse de bola, mas não conseguiu criar nada. Para falar que o Cruzeiro não criou nada, nós tivemos sim uma chance de gol com o Felipe Augusto lá na ponta direita no primeiro tempo, uma bola roubada pelo Bruno José, que ele passou para o Sobis, que deu assistência para o Felipe Augusto, que chutou em cima do goleiro. Para não falar que a gente não fez nada no primeiro tempo, nós tivemos sim essa roubada de bola na pressão alta ali. Mas foi só, o Cruzeiro não foi agressivo, não colocou pressão na Tombense, simplesmente teve a posse de bola em boa parte do primeiro tempo, mas eu acho, para um Cruzeiro jogando contra um time de Série C, isso é muito pouco e não dá de forma alguma para considerar como algo bom, como algo positivo. Ainda mais depois de 10 dias parado com o futebol, tendo treinos e tempo para organizar a equipe. Então eu não consigo entender onde que para o Felipe Conceição isso foi bom. E ele disse que o Cruzeiro também, não que o Cruzeiro, mas ele disse que gostou do Cruzeiro em 65 minutos da partida. E aí eu queria saber que jogo que ele estava assistindo, cara, para ele conseguir achar que o Cruzeiro foi bem em 65 minutos da partida, porque, sinceramente, particularmente falando, o único momento em que eu achei que o Cruzeiro foi superior a Tombense foi no início do segundo tempo, por 10 minutos ali, os primeiros 10 minutos iniciais do segundo tempo, mas depois disso também a Tombense equilibrou o jogo, passou até a posse de bola, frequentou o campo de ataque, o camisa 10 deles lá, se eu não me engano, o Everton, né, estava mandando no meio campo ali, criando jogadas pela direita, pela esquerda. Então assim, se não fosse o Fábio, vale ressaltar também, se não fosse o Fábio na partida de ontem, a gente provavelmente teria perdido o jogo, porque a gente não conseguiu balançar as redes, e o Fábio fez uma defesa muito importante cara a cara, além de ter pego o pênalti, né, que é uma chance claríssima de gol. Então eu queria entender onde que o Felipe Conceição disse que ele viu o jogo de forma satisfatória, sabe, que o Cruzeiro teve 65 minutos bons. E eu volto a dizer, cara, será que a gente não tá nadando contra a correnteza? Será que a gente não tá dando voltas em torno do nosso próprio rabo? Porque, cara, se tem um treinador que se diz satisfeito com um jogo desse diante da Tombense, o que a gente vai almejar pro resto da temporada, sabe? É uma diretoria que não faz o seu papel fora de campo, é um treinador que parece estar perdido nesse momento, dizendo que o Cruzeiro fez um bom jogo, que houve evolução. E ele citou que houve evolução do jogo de ontem para com o jogo do América, que ele inventou completamente o Alan Ruschel inútil no meio campo do Cruzeiro, e aí ser pior do que aquele jogo era difícil, né? Mas o Cruzeiro jogou tão ruim quanto, porque a gente não consegue ganhar de uma Tombense, time de Série C. Tá certo que o time dos caras é arrumadinho, encaixadinho, tem suas virtudes, mas vale ressaltar também que eles estavam sem os 3 jogadores artilheiros da temporada, que foram os quais marcaram gols no Campeonato Mineiro. Estavam sem os 3 principais atacantes dele, e ainda assim eles estiveram mais próximos de vencer o jogo do que o Cruzeiro. Então você sair de um resultado patético desse, digo nós torcedores, né? Nós torcedores sair de um resultado patético desse, triste, abatido, e chegar na coletiva pós-jogo, o treinador dizer que teve evolução, que o time foi satisfatório, apesar dele achar que pode melhorar, tá de sacanagem com a gente, né? Então
São coisas assim que vão minando, sabe, a minha paciência e as minhas expectativas. Uma diretoria que fora de campo deixa a desejar, dia após dia tendo erros expostos, e um treinador que disse que se sentiu satisfeito com o futebol apresentado pelo Cruzeiro. Então, queria saber da opinião de vocês, se vocês estão pensando como eu, se vocês conseguem enxergar uma luz no fim do túnel para o Cruzeiro com essa administração e com esse treinador que até então mais parece estar perdido do que tudo, cara. Use os comentários aí para deixar sua opinião sobre como vem sendo a administração do Cruzeiro, o que você vem achando do time e também do Felipe Conceição. Enfim, sintam-se à vontade para escrever aí embaixo para a gente poder trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Eu já tô quase infartando aqui, tô perdendo os cabelos, mas é isso. Eu fico por aqui.